essa capa. Essa capa que ilustra dois jovens catando restos de carcaças de boi para poder se alimentar e poder matar uma fome que não é só deles, com certeza. É de suas companheiras, companheiros, filhos e filhas, pais e mães, que fazem parte de um contingente de mais de 110 milhões de pessoas no Brasil que vivem uma situação de insegurança alimentar. Mais de 20 milhões, uma situação de fome. E é impossível ver uma cena dessa e dormir tranquilo, e tirar ela da cabeça, e deixar que daqui a uma semana isso passa e não vai te machucar mais, não. Não! Aquele pedaço que cada um e cada uma de nós guarda dentro de si, que ainda é humano, não nos deixa dormir tranquilo depois de ver uma foto dessas. E aí, logo depois de ver essa foto, com essa foto na cabeça, alguns dados começam a se repetir. No relatório diário que a gente envia para os nossos alunos e alunas do grupo, que a gente ensina educação financeira. E aí, há 3 dias atrás, nós enviamos essa que é a primeira página, a capa do relatório, onde a gente mostra como performaram os ativos no Brasil e do mundo, os ativos financeiros. O Ibovespa, o dólar, a taxa de juros, o S&P, o Nasdaq, o ouro, as principais ações que compõem o Ibovespa, Vale, Itaú Banco, Petrobras, fala como é que está o CDI no dia, no mês, traz ali um resumo das principais notícias e traz também as 5 maiores altas e as 5 maiores quedas do índice Ibovespa. As ações que mais subiram e as ações que mais caíram. E esse aqui é o relatório de 3 dias atrás. As 3 ações com maior alta no índice Ibovespa no dia 27 de setembro. MRFG3. Sabe que empresa é essa? Mafrig. Enquanto nesse dia o índice Ibovespa ficou próximo ali ao 0 a 0, quase não oscilou, subiu 0,27%, a ação da Mafrig, frigorífico, subiu 7,15%. A ação de BRFS3, que empresa é essa? Brasil Foods, a junção de Sadia e Perdigão, também uma empresa de proteínas, de carne, subiu 7%. E aquilo me chamou a atenção. Destaque, eu falei no dia, para as empresas do setor de proteína, para os frigoríficos. No dia seguinte, a Bolsa tem uma queda gigantesca, 3,05%, motivada por preocupações fora do Brasil, o discurso da secretária de Tesouro americano, a expectativa da diminuição do programa de recompra de títulos dos Estados Unidos, o problema da Evergrande na China. A Bolsa Brasileira teve uma das maiores quedas dos últimos meses, caindo 3,05%. E aí, olhando o relatório e preparando o relatório, eu vi que das ações que compõem o Ibovespa, 87 ações tiveram queda. E só 4 fecharam o dia em alta. Das 4 que fecharam o dia em alta, novamente, a coincidência. BEF3, BEEF3, até uma brincadeira para fazer o nome parecer beef em inglês, que é carne, né? Que empresa é essa? Minerva, um frigorífico também, uma empresa produtora de carne, de proteína. Qual a outra ação das 4 únicas que subiram, que também subiu?
nesse dia de queda brutal do Ibovespa. BRFS3, Brasil Foods, aquela empresa que foi a junção da Sadia com a Perdigão. E qual a outra que também subiu? MRFG3, Mafrig, o outro frigorífico. Hoje, preparando o relatório novamente, aqui o relatório de hoje, com as notícias de hoje, com todos os dados de hoje, relatório que vai para os nossos alunos e alunas. Qual a empresa que está lá como segunda maior variação de ontem, novamente sendo o destaque do Ibovespa? JBS-S3. A empresa JBS, tão famosa, até por motivos não tão bons, mas uma das maiores empresas produtoras de proteína do mundo. E aí me vem a conexão. A fome, miséria e as pessoas correndo atrás de ossos para poder se alimentar e alimentar sua família. E nos mesmos dias onde a fome é o destaque, as empresas que produzem carne são as que mais sobem na bolsa. E aí eu resolvi fazer um estudo simples, que foi o que deu para fazer agora, na última hora. Eu peguei as 4 principais empresas do setor no Brasil, que são a JBS, a Mafrig, a Brasil Foods e a Minerva. Essas 4 empresas, que são as empresas que produzem carne e fazem do Brasil um dos 3 maiores produtores de proteína do mundo, seja carne bovina, seja carne de aves. E resolvi fazer uma comparação. Primeiro, uma média simples do valor das ações dessas empresas contra o Ibovespa. E depois, uma média ponderada. Foi o que deu tempo para fazer em 30 minutos. Pesando, ponderando, considerando o valor de mercado de cada uma dessas empresas, ou seja, dando mais peso para as empresas maiores e menos peso para as empresas menores, para ver como a ação dessas empresas se comportou em relação à economia, às empresas que compõem o Ibovespa ao longo do último ano e ao longo dos últimos meses. E o gráfico que eu queria mostrar para vocês, que é o gráfico que eu cheguei, é esse aqui. Isso aqui é o gráfico que compara a performance da Bolsa Brasileira, que representa, claro, de maneira ponderada porque as empresas têm pesos nesse índice, uma parte da economia brasileira. E você vê em azul na tela a linha que é o quanto o Ibovespa subiu desde um ano atrás até hoje. Veja o que aconteceu nos últimos dias. Seja na média ponderada, seja na média aritmética, o valor das empresas produtoras de carne no Brasil explodiu. Explodiu. Enquanto isso, o que aconteceu com o valor das outras empresas todas? Que, veja bem, até leva essa explosão dos preços das ações do setor de proteínas que compõe esse índice. Ou seja, sem elas, o índice teria caído ainda mais. Mas o índice Bovespa caiu constantemente ao longo dos últimos 3 meses, enquanto ao longo dos últimos dias e semanas o valor dessas empresas explodiu. Vamos fazer conta para poder entender o que isso significa? Isso significa, e eu fiz a conta aqui, pegando o valor de mercado dessas empresas,
que, principalmente por causa do ganho das últimas semanas, ao longo do último ano, essas 4 empresas que produzem carne no Brasil aumentaram o seu valor de mercado em 63 bilhões de reais ao longo dos últimos dias e semanas, no mesmo período em que essa foto aqui toma conta dos jornais, das redes sociais e mostra a miséria da fome, só quatro maiores empresas de proteínas do Brasil deram aos seus donos, famílias que são donas da maior parte das ações dessas empresas, deram aos seus donos um ganho de 63 bilhões de reais. Sabe qual o orçamento do auxílio emergencial para 2021? Notícia aqui do portal IG de Economia de setembro: 40 bilhões de reais. Para as dezenas de milhões de pessoas do Brasil que vivem uma situação de fome, de desemprego, de caos, tão tristemente e chocantemente ilustrada por uma foto como a desses 2 jovens catando carcaça de carne para poder se alimentar, nesse mesmo Brasil, as empresas produtoras de carne explodem o valor das suas ações na bolsa e dão um ganho de 63 bilhões de reais para os seus donos. Isso, para mim, é o retrato do inferno que esse modelo econômico nos trouxe. Isso, para mim, é o retrato do inferno que a gente vive no país que é o segundo maior produtor de alimentos do mundo. Isso, para mim, é o inferno a que nos trouxe Paulo Guedes e sua turma. Isso, para mim, é um inferno que vira festa e comemoração nos escritórios da Faria Lima, dos bancos de investimento que estão batendo recordes de lucros. Na mesma semana em que jovens negros catam carcaça de carne para poder sobreviver, brancos, ricos, moradores dos escritórios de ar-condicionado da Faria Lima celebram um ganho de mais de 60 bilhões de reais no período de maior crise e pobreza do Brasil. Eu não aceito viver num país assim. Eu não aceito viver num país comandado por Guedes e Bolsonaro. E eu vou lutar até o fim para que essas 2 notícias não aconteçam na mesma semana.